A lição que iremos estudar hoje é a lição de número 6, que tem por tema 1 Samuel 16 e 17, Davi e Golias. Sem demora, abra sua Bíblia comigo no texto de estudo desta aula. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 a 58. Eu irei ler um versículo e a igreja lê o versículo subsequente. O texto diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram nos acampamentos. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Pai, nós ouvimos a tua palavra, lemos ela, estamos em um culto santo, dirigido por um Deus santo, e diante da presença de um Deus que é 3 vezes santo. E te pedimos, Senhor, para que o Senhor leve as mentes aqui, cativas ao conhecimento pleno do teu evangelho, para que o teu reino avance, o Senhor tome a glória para si, e nos conforme a imagem do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Antes de você sentar, diga: eu amo a Bíblia. Pode sentar. O texto áureo da nossa lição hoje
é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E a verdade prática desta lição é: essa é uma batalha real, mas também é uma batalha simbólica e ilustrativa, que nos ensina como vencermos os gigantes da nossa vida. Então perceba que o escritor da revista quer nos ensinar como vencermos os gigantes. Após ler esse texto, a primeira pergunta que me faço é: quem é Davi? Ou quem era Davi? E o primeiro subtópico da lição é que Davi era segundo o coração de Deus. Por favor, leia para mim 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A resposta que temos para a primeira pergunta sobre quem era Davi, era que Davi era segundo o coração de Deus. No capítulo 16, versículo 1, o Senhor diz a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? No capítulo 16, o Senhor expressa a sua reprovação ao reinado de Saul. E diz a Samuel para que ele encha um chifre de azeite e vá à casa de Jessé, o belemita, porque entre os filhos de Jessé o Senhor levantará um rei. E no versículo 7, o texto nos diz que esse rei que seria levantado era segundo o coração de Deus. O irmão de Davi eram os mais belos, não é verdade? Exemplo disso foi Eliabe, que encantou a Samuel com a sua formosura. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência. Será que você pode repetir comigo? Diga: não atentes para a aparência. No domingo passado, o pastor Christian Nunes subiu a este púlpito e falou uma frase muito emblemática, e eu gostaria de repetir ela. Ele disse: a aparência sem a presença não gera consistência. Será que você pode repetir comigo? Diga: a aparência sem a presença não gera consistência. Para muitos, Davi não tinha perfil de rei, pois não tinha formosura de rei. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, aquilo que é palpável, porém o Senhor vê o coração. Davi poderia não ser o mais belo da casa de seu pai, Davi poderia não ser o mais formoso, mas carregava a presença. Agora me pergunte por quê. Não, fale alto. Davi, por quê? Não, fale: Davi, porque Davi carregava a presença. E a resposta é: porque nunca foi sobre beleza, nunca foi sobre aparência, mas sobre quem carregava a presença. Davi era segundo o coração de Deus. Vamos para o segundo subtópico, um desconhecido. Também gostaria de implementar colocando o terceiro subtópico, um desconhecido, um poeta, um músico. Por favor, leia para mim 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16 e 17. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo.
Davi era tão cheio da presença, que quando procuraram um homem para tocar harpa para Saul, para expelir o espírito maligno que se apossava dele, sabe quem procuraram? O cara cheio da presença, Davi. Um desconhecido, que ninguém dava valor, mas carregava a presença. Muitas vezes, você será um desconhecido. Muitas vezes, não vão te dar valor. Mas quando verem o Espírito Santo fluindo através da sua vida, reconhecerão que você carrega a presença. Podem cuspir na sua cara, podem te menosprezar, mas você continua carregando a presença. Agora que entendemos quem era Davi, a lição de hoje também nos ensina quem era Golias. Pergunte para mim, Davi, quem era Golias? E a resposta que temos, que o escritor da revista nos dá, é que Golias era um gigante. Diga, Golias era um gigante. Por favor, leia para mim 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Algo importante a ser destacado é: o que é um côvado e o que é um palmo? Pergunte para mim, Davi, o que é um côvado e o que é um palmo? Começarei respondendo sobre o que é um côvado. O côvado era uma antiga unidade de medida utilizada pelos israelitas e outros povos da região durante a antiguidade. Se formos ler 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, em hebraico, veremos que a palavra utilizada para se referir a côvados é imá. Diga imá. Diga imá. É côvado. Imá representa uma medida de comprimento correspondente a 45 centímetros. Diga, um côvado corresponde a 45 centímetros. Ou melhor, representa o tamanho do seu antebraço, ou 18 polegadas. Se você quiser contar agora, pode contar. É só pegar aqui da altura do seu maior dedo e ir contando até chegar aqui. Vai ter 18 polegadas exatas. Agora que entendemos que imá corresponde a 45 centímetros, pergunte para mim, Davi, quanto corresponde? Fale mais alto. Davi, quanto corresponde um palmo? A palavra hebraica usada para se referir a um palmo na Bíblia Strong, que eu não aconselho vocês usarem, ela tem alguns problemas. A Bíblia Strong diz que é a palavra zeref, mas essa palavra só foi inventada mais ou menos uns 500 anos depois. Se você for ler no original, a palavra utilizada para se referir a um palmo não é zeref, é zuá. Diga, zuá corresponde à palavra um palmo. Um palmo representa 22,5 centímetros. Diga, um palmo corresponde a 22,5 centímetros. Assim podemos compreender que Golias tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Para os teólogos aqui presentes, ou os chatos também aqui presentes, a altura exata de Golias, se você for calcular na sua calculadora, como assim o fiz, vai dizer que Golias tinha 2 metros, 92 centímetros, 5. Essa era a altura exata de Golias. Então perceba que Golias não era apenas um gigante, mas como diz o segundo subtópico, Golias também era um representante dos filisteus, e era um símbolo pela sua formosura, pela sua grandeza, pelo seu tamanho. Por favor, leia para mim 1 Samuel,
capítulo 17, versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Eu me faço duas perguntas ao analisar esse subtópico. A primeira pergunta que me faço é: quem eram os filisteus? Pergunte para mim, Davi. Quem eram os filisteus? A segunda pergunta que me faço era: por que precisavam de um representante? Pergunte para mim, Davi. Por que os filisteus precisavam de um representante? A primeira resposta que posso dar a vocês sobre quem eram os filisteus eram um antigo povo que habitava na região costeira, conhecida como Filístia, situada no sudoeste da antiga Palestina. Atualmente essa região faz parte de Israel e da faixa de Gaza. E a segunda pergunta que me faço é: por que estas pessoas, ou este povo, precisavam de um representante? E a resposta é: os filisteus precisavam de um representante como Golias, para resolver uma situação praticamente impossível. Diga: todas as vezes que precisarmos resolver uma situação impossível, precisamos de um representante. Eles precisavam de um representante para derrotar o povo de Israel. Isto era um conflito militar prolongado, que ocorreu durante a época em que Saul era rei, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 17. Os dois lados estavam em guerra, um contra o outro. Precisavam dos exércitos, precisavam dos maiores, para que pudessem obter a vitória decisiva. Então os filisteus achavam que ter um símbolo como Golias já lhes daria a vitória. Porém, mal sabiam eles que o Senhor já tinha dado a vitória a Israel. O inimigo precisa entender uma coisa: ele pode enviar os seus guerreiros, o inimigo pode enviar os seus demônios, porém o Senhor, o Deus que nós servimos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, já deu a vitória ao seu povo. E hoje eu gostaria de lhes dar os segredos da vitória. Uma mensagem curta, rápida e objetiva. Anote isso se você quiser. O primeiro segredo da vitória, o escritor da revista diz que é ter comunhão com Deus. Porém, e a revista também está nos pedindo para ler 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Mas por favor, leia para mim 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. O escritor da revista colocou que o primeiro segredo da vitória de Israel era a comunhão com Deus. Mas se formos analisar o contexto dessa história, a palavra koinonia no grego, que significa comunhão, ainda não existia. A palavra grega koinonia só foi existir 8 anos antes do nascimento de Jesus. E o texto que estamos lendo foi escrito há 1000 anos antes de Jesus nascer. Logo eu posso dizer que o primeiro segredo da vitória, no contexto desse texto, não se trata sobre ter comunhão com Deus. Me desculpe o escritor da revista, mas dizer que um dos segredos da vitória é comunhão com Deus, nesse contexto, está errado. Pois não sou eu quem reivindica a vitória,
pois eu não tenho poder para barganhar com Deus. Diga, eu não tenho poder para barganhar com Deus. Até então, o homem estava perdido em seus delitos e pecados. Cristo ainda não tinha vindo restaurar a verdadeira comunhão com Deus e com os homens. A vitória neste contexto não é dada segundo os méritos de Israel. A vitória não é dada porque eles jejuaram, porque eles tinham Davi. Não. A vitória nos é dada neste contexto porque Deus vela pela sua palavra. Diga, Deus vela pela sua palavra. Diga, Golias insultou os exércitos de Israel, dizendo, diga comigo o que ele disse. Ele falou, hoje afronto as tropas de Israel. Se ele está afrontando as tropas do Senhor, ele também está afrontando o general da tropa, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E se esse general, que é o Senhor, disse que daria a vitória, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E Deus, pela sua infinita compaixão e misericórdia, nos dá a vitória. Sabe por quê? Me pergunte, Davi, por que Deus nos dá a vitória? E a resposta que eu tenho é, porque Ele disse, porque Ele prometeu, não porque mereço, mas porque Ele vela pela sua palavra. Então o primeiro segredo da vitória é, se Deus algum dia te prometeu algo, através de um sonho, através de uma revelação, através das escrituras sagradas, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Não porque você é bonito, não porque você merece, mas porque Ele é fiel com a sua palavra, e Ele não se arrepende daquilo que Ele fala. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga comigo, o primeiro segredo para eu vencer na minha vida é que Deus precisa primeiro me prometer. Se Deus não te prometeu algo, não vai acontecer. Pare de cair em papo furado de profetada, de profecia, de gente que não lê a Bíblia. Se Deus não te prometeu, Ele não vai cumprir. Deus só faz quando Ele diz. E se Ele não disse, pare de se iludir com coisas que o Senhor não falou. Segundo subtópico, confiar no poder de Deus. Por favor, leia para mim 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Do que adianta Deus velar pela sua palavra? Do que adianta Deus te prometer algo e você não confiar? É forte isso. Muitas vezes Deus promete, mas você não confia. Como é que você vai receber? Não é verdade? Muitas vezes Deus levanta profetas, muitas vezes você lê as escrituras sagradas e sabe o chamado, o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas você não quer confiar. Você não quer confiar no poder de Deus. Se queremos vencer os gigantes que estão adiante de nós, precisamos confiar que Deus está conosco. Precisamos confiar
que os inimigos têm os seus deuses, os seus demônios, mas nós temos o Deus que tudo pode. E esse Deus prometeu, esse Deus disse, e nós como seu povo, precisamos crer, precisamos confiar. Diga: eu preciso confiar. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos as batalhas? Porque não confiamos. Então, a partir de hoje, você vai entender que você precisa confiar no Senhor. O mundo tem as suas lanças, o mundo tem os seus escudos, porém nós temos o Senhor. Como disse o salmista no Salmo de número 20, verso de número 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Nós não precisamos de escudo, nós não precisamos de lança. Sabe por quê? Me pergunte por quê, Davi? Porque o Espírito Santo nos reveste, Ele nos dá as armaduras de Deus. Só o Senhor pode nos dar isto, mas para isso precisamos confiar no Senhor. Diga comigo: para eu ter as armaduras, eu preciso confiar. Então, o segundo segredo da vitória é: confie no poder de Deus. O terceiro subtópico da mensagem é ousadia. Por favor, leia para mim 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Não basta Deus velar pela sua palavra, não basta apenas confiar no poder de Deus, é necessário tomar uma decisão. E esta decisão é ter ousadia e enfrentar o gigante. Não adianta Deus olhar para você e falar: você vai vencer, você confiar nisso, mas não tomar uma atitude com relação àquilo que Deus disse. Então, o terceiro segredo da vitória é ter ousadia. Muitas vezes Deus está disposto a nos abençoar, mas se nós não tomarmos uma decisão, não receberemos a bênção. Porque receber a bênção implica muitas vezes em enfrentar os seus medos. Muitas vezes receber a bênção implica em matar gigantes. Mas nós estamos tão acomodados que não queremos levantar ou estender a mão para receber. Quem sabe você deixou de receber muitas bênçãos porque não estendeu a sua mão para recebê-la. Muitas vezes Deus está batendo na sua porta, do seu coração, querendo entrar, para entrar e ceiar com você, mas você não abre a porta. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a sua decisão hoje? Deixar Deus para o lado de fora? Ou pegar as suas 5 pedrinhas e enfrentar o gigante? Qual é a sua decisão? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia, de poder, de coragem. Em vez de você correr do inimigo, avance contra ele. Quando Jesus foi batizado e Deus descortinou os céus, uma pomba
que simbolizava o Espírito Santo em forma corpórea, desceu sobre ele. Uma voz dos céus veio e disse: este é o meu filho, em quem me comprazo. Após Jesus saber da sua identidade, ele não ficou parado. O mesmo Espírito que repousou sobre ele foi o mesmo Espírito que o levou para o deserto, para enfrentar Satanás. Perceba que não foi Satanás que veio ao encontro de Jesus, mas o Espírito que estava sobre Jesus avançou contra Satanás. Se você quer ter vitória, avance contra o inimigo. Pare de correr, pare de desistir da batalha. Avance contra o inimigo e vença-o. Sabe por quê? Porque você carrega a presença. Um dia, conversando com um amigo, o nome dele, por sinal, também é Davi. Eu conversando com ele, e eu disse: Davi, quando eu ir para o céu, e eu sentar conforme diz as Escrituras, naquela mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó, eu quero perguntar para eles como que era ter a fé deles, como que era ter ousadia, como que era confiar no Senhor, como que era vencer batalhas. Então aquele irmão virou para mim, me deu uma completa patada e disse bem assim: Davi, naquele dia, não serão nós que perguntaremos a eles, mas eles que perguntarão a nós, como que era teu Espírito Santo 24 horas com você. Porque antes o Espírito de Deus se apossava deles e ia embora, mas agora o Espírito Santo mora em nosso coração 24 horas. Se esses homens que não tinham o Espírito Santo morando dentro deles 24 horas, fizeram milagres, libertaram pessoas, e nós que temos o Espírito Santo não fazemos nem um terço, algo está errado em nós, não é verdade? Quem sabe a gente parou de confiar no poder de Deus. Quem sabe a gente deixou de ter ousadia, não é verdade? Porque a gente está acomodado. Mas eu creio que no dia que nós nos levantarmos, andaremos por sobre as águas, curaremos pessoas, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, vidas serão mudadas quando pregarmos o Evangelho. Porque a palavra do Senhor diz que esta Bíblia, a palavra é poder. E se nós que carregamos a presença sem poder, será vã a nossa pregação. Então, por favor, estenda a sua mão e receba a bênção que o Senhor tem para você. Meu irmão, minha irmã, vocês são vencedores. Não deixe que o inimigo utilize de suas armas para roubar a sua vitória. Vencedores de gigantes sabem que a vitória vem de Deus. Eles lutam com força e com coragem, mas tem um porém: eles devolvem a glória para aquele que é digno de toda honra e toda glória, a saber, o Senhor, o general do exército. Vencedores de gigantes não são soberbos. Diga comigo: vencedores de gigantes não são soberbos. Diga: vencedores de gigantes não são egoístas. Diga comigo: vencedores de gigantes entendem que tudo provém
dele, e sem ele não podemos fazer nada, porque tudo é dele, tudo é para ele. Nós fomos feitos para apontar para ele, e se a nossa pregação não aponta para ele, nós não temos ele em nós. É muito forte, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Os segredos da vitória de Davi foram 3, e se você quiser anotar, diga comigo: o primeiro segredo da vitória é Deus velar pela sua palavra. Diga comigo: segundo, Davi confiar no poder de Deus. Diga terceiro, Davi tomar uma decisão e enfrentar o gigante. Quer vencer? Quer ter vitória? Confie no Senhor e tome a decisão de segui-lo. Deus abençoe vocês.